Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente, Janara. Obrigada a você, Alze, por esse convite. É uma alegria estar aqui e poder conversar sobre esses temas que são tão caros a nós todos, né? E especialmente as mulheres, né? Enfim, trabalhar saúde, bem-estar, mas também violência doméstica, violência de uma maneira geral, né? Tem como as mulheres as principais vítimas, né? Exato. Embora os homens morram mais, né? As mulheres são mais vítimas dessa violência doméstica, por exemplo, mas também da digital, né? Mas também da É. violência vicária. A gente, então, para entender um pouco melhor e até contextualizar, a Janara Souza, ela é chefe da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério das Mulheres. Nossa, agradeço muito, muito, Janara. Mora em Brasília e ela também é professora, doutora da Universidade de Brasília, pesquisadora sobre violência online contra mulheres e meninas. Para a gente te conhecer um pouquinho mais, Janara, claro, eu te conheço porque assim eu trabalhei com a Janara e prezo por sua amizade, né? Como que você chegou, como pesquisadora, você é jornalista de formação, né? Rapidamente, como você chegou a essa problemática da violência, de gênero contra a mulher? Embora eu tenha uma formação ali original de jornalismo, minha formação em pós-graduação, no doutorado ali, eu encontro a sociologia. E é na sociologia que eu vou me preocupar com questões de violência. Violência, né, naquele momento, contra mulheres, mas também contra pessoas idosas, de uma maneira geral. Uhum. Então, estava preocupada com isso e, né, com a presença dos idosos na internet, com a violência que acontecia lá. Então, assim, é pelas mãos da sociologia que eu começo a me preocupar com o ciclo da violência, em especial com o ciclo da violência digital. A partir, então, de 2005, a gente está falando aí de quantos Gente, anos? Hã? eu terminei, assim, a partir de 2005 eu começo a estudar e eu termino o doutorado em 2009. 2006 eu começo, 2009 eu termino. Já com a tese sobre a questão da terceira idade dentro da internet. Preocupada com isso tudo, com violências tipo estereotipar pessoas ou mulheres idosas, por exemplo, entendido Uhum. como uma forma de violência, né? Também. Certo. Vamos chegar a falar sobre isso, mas como eu abri essa nossa conversa dessa, olha, nós tivemos muita sorte, assim, não só pela ampliação, mas por a gente estar conversando sobre esse tema, já estava marcada essa entrevista quando aconteceu essa notícia. E o que que amplia? Como é que era antes e agora? Como é que é esse olhar da Lei Maria da Penha? As medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha são previstas para casos de violência doméstica e familiar, né? Ou seja, em que a violência é cometida pelo fato, né, por uma questão de gênero, né? Então, as violências que a gente já sabe, por exemplo, um ex-namorado ou um companheiro, ele descobre que a mulher não quer mais, por exemplo, ou ele fica cheio de ciúme, daí ele começa a ameaçar, né? Ele faz uma tortura psicológica, isso é violência psicológica, Uhum. ele pode agredir, enfim, essa mulher pode buscar uma medida protetiva de urgência. E essa medida protetiva é fundamental, porque vai deixar, né, vai restringir a possibilidade desse homem alcançar você. Isso é fundamental. E isso, medida protetiva de urgência salva a vida. Muito embora, Alzimar, a gente veja, a gente falando, morreu, aquela mulher morreu de feminicídio e tinha medida protetiva, não vale de nada. Olha, casos assim podem acontecer, mas ela salva muito mais, ela protege muito mais do que desprotege, assim. Não dá para, por conta de um caso, a gente dizer que não é efetivo. Ainda mais que a gente normalmente fica sabendo pela imprensa. E a gente sabe, como jornalista, de todo o viés, do olhar. Então, quando você fala uma pessoa morreu, 100 foram salvas. Eu estou dando um exemplo assim, nada, né, baseado em fatos, mas enfim. Mas é isso, então é uma percepção de que muitas vezes não funciona. E agora, e essa ampliação não é só mais no ambiente doméstico. Então, dá alguns exemplos práticos de onde ela pode ser aplicada. Primeiro, eu vou só esclarecer que a Hum, lei, ela não mudou. O que tá, acontece é que foi ampliado o entendimento agora do isso. judiciário, né? Porque o Supremo ele amplia esse entendimento para dizer, olha, mulheres que são vítimas de violência, né? Pelo fato de serem mulheres, mesmo que esta pessoa que está cometendo violência não seja do âmbito familiar íntimo, ela tem direito à medida protetiva. Por exemplo, tudo começou por um caso que aconteceu de uma menina que foi esfaqueada várias vezes, uma mulher que foi esfaqueada várias vezes,
por um vizinho que não era do seu relacionamento íntimo, não era uma pessoa, mas por um vizinho que, enfim, que ele Não gostava assediava, dela. lhe assediava, não, dizia que queria casar com ela, sabe? E foi pedida medida protetiva e não foi concedida. E essa menina chegou a ser esfaqueada. Então é o Ministério Público, se eu não me engano, de Minas Gerais, que vai pedir para o Supremo para rever esse entendimento. E quando uma mulher, por exemplo, como essa moça, estava sendo assediada, uma pessoa estava dizendo ali que estava assediando, ela sentiu a necessidade de pedir uma medida protetiva de urgência e não foi concedido, olha o risco, ela quase morreu. Foi uma É. tentativa de feminicídio. Uhum. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, agora, por exemplo, a gente vai dar esse momento político e não está, sabe, efervescendo aí campanhas políticas. E aí, né, para nossa sorte, muita mulher candidata, sabe? E assim, é muito comum que a violência política tenha como alvo a mulher. Né? É muito comum. A mulher é muito mais vítima dessa violência. E essa violência ela pode ser uma violência como a da Marielle, por exemplo, escancarada, fatal. Pode ser aquela violência que quer te tirar a oportunidade de concorrer, que quer te silenciar, sabe, que vai te amedrontar. E essa violência ela pode acontecer, por exemplo, via digitalmente, uma pessoa te ameaçar de morte, sabe? E quando você vai denunciar na delegacia, uma polícia civil, você pode dizer, possivelmente vão descobrir quem é a pessoa, porque muito diferente do que a gente acha, quem está no digital deixa rastro. Então vão Isso que descobrir eu ia quem dizer. é. Então, assim, Descobre, né? descobre. E Descobre. essa mulher pode pedir uma medida protetiva de urgência, porque, né, se for comprovado que ela está sofrendo isso né, em razão do gênero, porque ela está com a vida dela, né, arriscada. Essa pessoa está dizendo que vai matá-la, essa pessoa está xingando, essa pessoa está ameaçando a família dela, sabe? Então, assim, é claro que você tem medo. E você tem Hum. medo de encontrar essa pessoa na rua. Essa pessoa, possivelmente, ela mora na sua cidade. Você é candidata, por exemplo, a deputada estadual do Ceará. Essa pessoa ela Hum. pode morar perto de você e está ali dizendo que vai te matar pela internet. Uhum. E o que você Outra pode. coisa, Janara, e no ambiente de trabalho, por exemplo, pode chegar Pode a chegar. alguma situação assim? Pode chegar. Está É previsto. diferente de assédio? Olha, não, assim, você não. É um tipo de assédio. Olha, pode haver vários tipos de violência aí, né? Para você pedir uma medida protetiva. O Hum. assédio é uma violência muito comum no ambiente institucional, né? Mas o assédio, ele é tido por essa coisa repetitiva, né? A pessoa está te perseguindo, te ameaçando, te menosprezando, te humilhando com uma certa frequência. Uhum. O assédio, esse assédio, por exemplo, ele não necessariamente pode te dar uma medida restritiva de urgência, vai depender do entendimento do juiz. Agora, Uhum. se esse assédio contém ameaça, se esse assédio contém, por exemplo, se assédio é sexual, por exemplo, e tem uma ameaça velada tem uma ameaça velada ou explícita de violência sexual, aí você pode Entendi. pedir. Por Uhum. exemplo, eu me lembro do caso do Cefet, no Rio de Janeiro, que duas professoras que já tinham reclamado e muito de um outro professor, já tinham reclamado muito da truculência, da violência. Esse professor um dia chegou no próprio Cefet do Rio de Janeiro, no ano passado, e matou as duas professoras. Se essas duas mulheres tivessem tido acesso a medidas protetivas, se elas soubessem que elas podiam, sabe, ter acesso a medidas protetivas de urgência, elas poderiam ter essa pessoa, por exemplo, afastada do ambiente de trabalho e delas, para que elas Uhum. pudessem viver a vida. Porque esse professor, né, que foi preso, estava disposto, né, e afinal matou essas duas mulheres, em função do Uhum. gênero. A gente está falando, né? Estava falando sobre 8 tipos, né, de violência. A física é a mais conhecida, né? A violência psicológica é essa de tentar diminuir a pessoa, de tentar subjugar? E de te causar medo, exatamente. Uhum. Essa violência opressora que vai te causar medo, que vai te subjugar. É essa coisa de que, sabe, não, ele não está me batendo, mas eu tenho medo de denunciar e piorar. Olha esse medo. Por que esse medo está acontecendo? Então, assim, a violência psicológica, ela basicamente no ambiente doméstico, familiar, ela precede as outras violências. Antes das coisas, é muito difícil você já chegar às vias de fato.
ao feminicídio, sem que antes venha alguns sinais, alguns acontecimentos. O primeiro deles, sem dúvida, né, a porta de entrada é a violência psicológica, né? E, A e violência moral é quando a pessoa é exposta? Pode ser, quando a pessoa, a violência moral, ela tem muito a ver com os crimes contra a honra. Por exemplo, reputação, um ataque à sua reputação, injúria, calúnia, difamação, dizer que a pessoa fez alguma coisa, dizer que aquela pessoa é uma puta, por exemplo. É uma puta, se comporta assim, seu comportamento sexual é esse. Enfim, ficar expondo essa pessoa, mas também destruindo a reputação dessa pessoa. Uhum. Ou seja, no âmbito social, o que essa pessoa que está fazendo isso quer? Quer que essa vítima já não consiga mais ser respeitada socialmente. E para nós, você sabe, para mulheres, reputação é muito importante. Então, assim, a maneira como, por exemplo, a gente conduz nossa vida sexual, que, diga-se de passagem, é problema só nosso, se as pessoas souberem, depõe tanto quanto a gente a ponto de alguém querer nos matar por isso. Uhum. Então, assim, uma questão problemática, assim. Então, os crimes contra a honra, eles vão fazer com que você, assim, o seu entorno, por exemplo, começa a acreditar em coisas sobre você, sabe? Você, enfim, E mentiras. fazer uma imagem de você, né, que não é real. Exatamente. Vai acabar com a sua reputação. Exato. E aí pode atrapalhar as relações de trabalho, pode Exato. atrapalhar as relações familiares, Com os dos filhos, amigos, inclusive, dos exatamente. filhos. Eu No me lembro ciclo de uma social. amiga que comentou que a mãe dela, nos anos 60, se separou do pai por motivos de violência doméstica, e na época não existia ainda o divórcio, era nos 60. Ela era impedida de brincar com os amiguinhos, porque ela falou assim: imagina, não vai brincar na casa da desquitada. Olha, Olha, ela falou, eu brincava com meu irmão, não, porque eu não podia ir na casa dos meus amiguinhos e nem eles iam na minha casa. Olha, e você vê que é tão cruel que espalha para a família. Não é só a mulher, mas também os filhos dela, o que ela faz, sabe? O trabalho dela, se ela vende coisas, tudo. exatamente. Bom, a sexual a gente sabe bem, é muito falado. Eu gostaria de aproveitar esse tempo, não menosprezando, não isso, Janara, porque a gente já falou um pouco quando falou Sim. da física, né? Violência patrimonial, como tem acontecido, como tem. Não sei se acontecido mais, ou a gente está ficando mais sabendo, deixar na lona. Ah, não, Alzheimer. Eu não acho que tenha acontecido mais. Eu acho que sempre aconteceu. Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Nesse jogo de forças familiar, violência patrimonial é muito comum. Um homem controlar o dinheiro da mulher. É, é Dizer como verdade. esse dinheiro vai ser gastado. Essa mulher não vê o dinheiro da família, não saber como está sendo investido o dinheiro da família. Uhum. E um cenário de violência patrimonial que se agrava com as bets, né? Porque os recursos da família muitas vezes são empregados em bets sem que essa mulher dê autorização, mas paga o preço. Paga o preço porque quem tem que se virar para arrumar mais recursos ou para alimentar a família, todas essas preocupações que estão muito mais no âmbito, né, da seara feminina do que masculina, né? Como é que se esses meninos vão para a escola, se eles estão bem, se eles estão comendo, se os meus filhos estão legais. E aí, se o dinheiro é desviado para bet, porque os homens apostam mais que as mulheres, né? São mais apostadores Né? que as mulheres. São, né? São. E isso destrói o patrimônio familiar, né? Uhum. E termina, né, podendo se transformar em uma violência patrimonial contra aquela mulher. O patrimônio dela vai também escoado para isso. Claro, claro. E a violência vicária? É um nome que não é muito comum, mas oh, que tristeza. É uma tristeza. A violência vicária tem muito a ver, nossa, e é super comum. E é tão importante que a gente dê nome, né? Porque isso aconteceu tanto. Quantos homens ameaçavam seus filhos para De maltratar a ameaça aos mãe? filhos, né? Para maltratar a mãe, bateram nos seus filhos ou em pessoas próximas da família, assustaram, bateram, maltrataram, para atacar aquela mulher. E a violência vicária, que ficou conhecida, né? Eu acho que foi aqui em Goiânia, aquele caso em que aquela mulher, mãe de 2 filhos, né? Em que o marido mata os filhos, mata a si mesmo e diz que foi por culpa dela. Deixa uma carta dizendo que foi por culpa dela, porque Uhum. ela tinha traído. Então, Uhum. uma mulher que não consegue ir
para o velório dos seus filhos. Porque, assim, e nesse momento, e eu achei interessante, Alza, uma coisa que nos interessa bastante, porque nós duas somos da comunicação e jornalistas, e não dá para deixar de pensar o papel da comunicação. Porque foi uma cobertura péssima, uma cobertura que julgou essa mulher pra caramba, uma cobertura de pessoas que foram realmente no jornal, meio que se solidarizando ou passando pano para ele, assim, depois de ter matado os filhos para atingir aquela mulher. Olha, mas um momento de loucura. Ou então colocavam, por exemplo, no título, mulher que trai marido, perde os filhos, alguma coisa assim, que no título já vinha aquela... Claro, a culpa é dela. O motivo foi ela. Não o motivo foi a insanidade do fulano, né? E quando a gente fala proteção dentro e fora de casa, né? A gente pensa dentro e fora, mas as redes sociais, elas estão dentro de casa, mas elas estão fora de casa. Exatamente. Exatamente. Está aí um terreno não tem mais difícil, lugar, né? não tem mais tempo e espaço. E elas não são um mundo paralelo, as redes sociais. Não existe uma distinção entre... Eu me lembro que antes, ali, quando a internet comercial começou, em 1995, ali naquela década, até um pouco na década da primeira década dos anos 2000, se dizia a vida real e a vida virtual. Não tem mais condição de eu dizer que a internet não é nossa vida real, que a gente está fazendo aqui é a real, e as coisas que acontecem aqui têm desdobramentos mais do que reais na nossa existência. Inclusive, os danos, né? A violência causa danos. E esse desdobramento é real, assim. A nossa vida, a nossa existência, boa parte do nosso trabalho, o nosso entretenimento, nosso relacionamento, nossos relacionamentos. Olha, uma prática, uma curiosidade. Assim, a internet, ela tem impacto em todos os âmbitos da nossa vida. E uma prática que ficou comum, especialmente entre as gerações mais novas, na internet, é a prática do sexting, que é tirar fotos de si mesmo, né? O famoso nudes. Andar nessa interação, nesse jogo sexual. A nossa vida sexual também é impactada. E fazer esse tipo de troca, trocando nudes, os jovens fazem muito isso, faz parte da nossa expressão sexual atual. Então, assim, a internet, até na nossa vida sexual, tem um impacto. Vê isso como natural, troca nudes. A partir daí pode acontecer uma violência? Pode. O que eu quero dizer agora é que essas práticas são parte da nossa expressão sexual. Impactou a nossa vida. Então, assim, não existe a vida lá fora e a vida aqui. Ou a vida que está aí dentro. Eu sou uma pessoa aqui, eu sou uma pessoa... Sabe, eu sou uma pessoa que tem uma existência, que uma parte dela ali, né? Por exemplo, veja, o próprio governo. Muitas coisas do governo estão no mundo digital. Isso não é um brincadeira, isso é sério. Por exemplo, se você quiser fazer Enem hoje, Alzimar, você precisa ter uma conta no Gov. Você precisa ter internet. Você não pode... quero fazer um Enem, vou me inscrever onde? Vou ali me inscrever no MEC. Não existe isso. A inscrição é pela internet. Então, a nossa vida, a nossa sociabilidade passa por aí. Também por aí. Não tá refém só disso, mas passa por aí também. Olha, Janara, eu gostaria muito de ter um espaço específico para a gente conversar sobre a violência digital e essa aplicabilidade, então, da Lei Maria da Penha, que é o que a gente daria ao mote da nossa conversa de hoje. Mas, infelizmente, a gente já está com tempo e eu gostaria muito de voltar a conversar com você, a gente acertar as nossas agendas, mas eu não posso deixar de reservar um espaço muito importante para a gente falar onde buscar orientação, onde buscar essa proteção. É só a vítima que pode buscar proteção ou alguém que está observando pode fazer isso por ela? Porque, às vezes, ela está numa violência psicológica tão grande que ela não dá conta de pedir ajuda, né? Olha, existe um serviço do Ministério das Mulheres que funciona muito bem, que é, assim, maravilhoso, é importantíssimo, tem um papel social gigantesco, que é o Ligue 180. Assim, olha, você
Com certeza, as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora, ou vão ver nossa gravação, aí é qualquer dia desse, sabe? Em qualquer dia desse ano, em qualquer horário, muitas delas vão estar passando por situação de violência, ou são testemunhas de situação de violência. Então, o que eu digo? Ligue para o 180. O 180 é acolhimento e é denúncia. Você pode tanto ligar para receber um conjunto de informações que você necessitar. Às vezes, Alza, a gente não sabe que está sofrendo violência. A gente desconfia. Uhum. Mas a gente não tem certeza. Então, assim, a gente precisa, né? A gente quer aquela informação especializada, a gente quer saber. Liga no 180. Agora, eu estou com medo de ligar. Eu quero informação, mas eu não quero me identificar. Tem muita mulher que, com razão, tem medo de que a violência piore para ela se ela fizer alguma denúncia. Né? Se a pessoa souber que ela está denunciando. Tem muita gente que, com razão, pensa isso. Você pode ligar anônimo para o 180. É sigiloso, é 24 horas, é em 4 idiomas, é português, inglês, espanhol e libras. E assim, você pode, não precisa dar seu nome. Nesse sentido, você pode ser uma testemunha que vai denunciar. Tira dúvidas, esclarece. Olha aqui o pessoal, a Luísa falando. 180 é fantástico. Assistentes são preparados para tirar dúvidas, esclarecer situações, orientar, tudo de forma sigilosa. Sim. Então, assim, sou testemunha. Sabe essa coisa? Não quero me meter, tenho medo que essa violência venha para cima de mim. Você, não é por essa razão que você não vai denunciar ou pedir mais informação. Você pode fazer isso tudo de maneira anônima. Uhum. Se você quiser só as informações, o 180 te acolhe e te dá as informações. Mas se você quiser fazer a denúncia, o 180 faz a denúncia e é aberto um boletim de ocorrência. Isso tanto para situações físicas quanto virtuais também. O 180 também acolhe, por exemplo, eu estou sendo perseguida, eu tenho muito hater, eu tenho... Pois que maravilha essa pergunta, Alze. Muito recentemente, o 180 já acolhe qualquer tipo de violência que é feita contra a mulher por razão dela ser mulher. Mas, muito recentemente, as fantásticas atendentes do 180, que são 400 mulheres maravilhosas. 400 mulheres? 400. Elas receberam uma formação muito sólida em violência digital, entendendo tipologias, entendendo também as consequências dessa violência, mas também entendendo, né, qual é a previsão legal de amparo àquela violência. Então, elas estão super preparadas para atender violência digital. E é uma violência muito comum. Olha, há 5 anos atrás, se não me engano, em 2020, o Ministério... infelizmente, eu não tenho dados mais novos, porque é difícil ter dados sobre violência digital. Mas em 2020, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou à conclusão de que 25% de toda a violência contra a mulher, de todas as denúncias que eles ofereciam de violência contra a mulher, 25% já era no ambiente digital. Nossa. Já era. Então, assim, é uma violência muito presente. E elas estão lá super preparadas para receber e orientar. Mas aí, Alze, se é um caso de emergência, suponhamos que não é uma violência digital, mas e a pessoa chegou na sua frente, mas é dentro de casa, agora já, precisa agora. Em caso de emergência, ligue 190, é a polícia mesmo. É a polícia mesmo, isso. Porque se sua vida está em risco, não pensa 2 vezes, é 190. Então, é o 190 para um risco imediato. Exato. E o 180... O 180 é para acolhimento e denúncia. Para acolhimento e denúncias. Mas aí envolve... Desculpe. Aí envolve abrir processo, investigação, aí tem todo o trâmite. Que o risco não é imediato, que ela pode... que aquele risco, ela não vai morrer naquele momento. Ela não está com a faca, né? Ou... Eu digo faca porque faca é o instrumento mais utilizado no feminicídio. Mas eu digo que e também um não inviabiliza o outro, porque você pode, no 180, né, ir buscando essas coisas. Se acontecer alguma coisa, vai para 190. Ou depois do 190, vai para 180 para saber o que faz. Enfim, 2 números que a gente precisa, então, ter na colinha. Exato. 180, 190. Exato. Põe no seu telefone, bota para descagem automática se você precisar. Especialmente as mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa.
Sim, Aí, que é, né, enfim, né, que é onde a mulher sofre mais violência, não é na zona, não é na zona pública, é na zona privada, é dentro privado. lá. Então, Tá. assim, se você não está sofrendo, não sabe onde isso vai dar, tá com medo, tem isso na mão. Isso é Sim. importantíssimo. E não vamos esperar, e não vamos esperar ver o né? Vamos ver como é que fica. Não, não tem ver como é que fica, não dá Não vamos mais. esperar o fim Não da dá linha, por mais para ver como favor. é que fica. Porque no fim da linha, alguém morreu. Aí, assim, é claro que tem-se o que fazer, a reparação, porque há também uma lei que foi aprovada esse ano dos órfãos do feminicídio, que vai dar pensão para esses órfãos, né? Essas Uhum. famílias que foram despedaçadas, para os filhos, né? Uhum. Mas veja, Não a é, mulher já não, não. morreu. Que tristeza, né? A família foi. Prevenção, Exato, prevenção. prevenção. Prevenção, por favor. Eu não consigo, sabe, não pensar nisso se existe a possibilidade da prevenção. Existe a possibilidade, né? Olha, Janara, agradeço muito a sua disponibilidade. Então, quero voltar a falar mais, então, sobre o digital. E eu sei da sua correria, né? Você tem muitos compromissos, mas nem que você indique alguém dessa equipe Ah, não, maravilhosa eu que quero você falar do trabalha. digital. Eu quero Então, falar. vamos Vamos combinar. falar, vamos bater uma próxima assim, porque eu quero. Te agradeço muito, muito. Para quem chegou nessa gravação, agradeço também quem entrou ao vivo, mas vai ficar disponível tanto nas nossas redes quanto no YouTube. E, por favor, né, vamos aí entrar aí com perguntas e para a gente preparar a nossa próxima live. E a gente avisa antes quando for possível. Muito obrigada, Janara. Muito obrigada, Alza. Eu adorei conversar com você. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.